Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bora lá, vamos fazer mais um vídeo aqui falando de Deus, de riqueza, sabedoria, motivação e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é sábado, dia 29 de junho e o ano é 2024. Estamos começando mais um final de semana, Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. Pense nisso. Para que você possa conquistar tudo aquilo que você quer, só existe uma maneira, só existe um jeito de você conquistar tudo aquilo que você quer. É você abrindo mão, é você soltando, é você deixando fluir. Sempre que você tenta segurar, sempre que você tenta agarrar aquilo que você quer, você acaba perdendo. Você pode até conquistar, mas você vai conquistar por um curto período de tempo, pois se você soltar, se você deixar fluir, se você abrir mão daquilo que você quer, certamente aquilo que você quer vai vir para você naturalmente. Você já observou a natureza? Como é que você faz para segurar o maior volume de água na sua mão? É abrindo a mão ou é fechando a mão? Sempre que você tenta segurar, sempre que você tenta fechar a sua mão, a água vai embora. A água vai embora por entre seus dedos. Já quando você abre a mão, já quando você põe a mão em formato de concha, você vai conseguir segurar um maior volume de água. E assim é tudo na natureza. Sempre que corremos atrás de alguma coisa, sempre que colocamos pressão e ansiedade, aquilo foge da gente, aquilo foge de nós. Você já percebeu que somente as pessoas que não precisam de dinheiro, que não querem dinheiro, que não necessitam de dinheiro, o dinheiro vai naturalmente para elas? Já aquele que necessita, já aquele que precisa, o dinheiro foge. Por quê? Porque é uma questão natural, ou seja, só tem as coisas quem não precisa. Então, quanto mais você põe ansiedade, quanto mais você põe pressão para conquistar alguma coisa, para conquistar o que você quer, mais aquilo vai fugir de você e você vai sempre ficar querendo, querendo, querendo e nunca vai conseguir alcançar, nunca vai conseguir conquistar. Então, pense nisso. É assim que funciona a natureza e é assim que funciona também na nossa vida. Então bora lá, vamos fazer a nossa leitura de hoje. Hoje vamos ler e também comentar o capítulo 6 do livro de Juízes. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então vamos aí pegar os códigos, pegar os sinais de riqueza, de sabedoria de mais essa leitura. E do que fala exatamente este livro de Juízes? Este livro de Juízes fala do tempo que ali o povo de Israel ficou sem comando, ficou sem liderança, pois Israel teve dois grandes líderes, né, naquela época. O primeiro foi Moisés, e Moisés treinou Josué para que o sucedesse ali na liderança do povo de Israel depois que Moisés, no caso, perecesse, depois que Moisés falecesse. Então ele treinou Josué. Já Josué, ele não treinou ninguém para sucedê-lo. Então aquele povo, depois que Josué morreu, então aquele povo ficou sem liderança e ficou ao seu bel prazer, a sua própria vontade, ficou entregue à sua própria vontade. Então cada um fazia o que era bom aos seus olhos. E lá atrás Moisés já havia previsto que aquele povo iria se afastar de Deus, iria abandonar os mandamentos de Deus, as leis de Deus, e eles se enfraqueceriam e certamente ficariam à mercê dos inimigos dos outros povos. Então foi exatamente isso que aconteceu. Esse período chamado período de juízes é exatamente quando Deus levanta sempre um juiz ali para fazer juízo das contendas, das discussões, das divergências entre os povos, entre o próprio povo de Israel e também para que este juiz liderasse ali o povo de Israel. Mas o que acontecia era sempre um movimento cíclico, né? Ou seja, o povo, né, estava com Deus, né? E o povo se levantava, né? É o chamado pico, né? Pico e vale.
pico e vale, ou seja, quando o povo estava com Deus, aquele povo se levantava, crescia, enriquecia, prosperava, né? Então, isso é natural no ser humano, né? Entre nós mesmos, né? Então, quando nós estamos lá embaixo, a gente sempre se lembra de Deus, pede ajuda a Deus, pede a misericórdia de Deus, a graça de Deus e Deus nos atende. Sempre que nós clamamos por ajuda a Deus, Deus nunca vai deixar de nos ajudar. Então, o que acontece? Quando a pessoa está lá em cima, ela acha que já sabe de tudo, que fez tudo sozinho, né? Ela nunca precisou de Deus, então ela se esquece ali de Deus, ela se afasta de Deus e aí ela enfraquece e cai. E assim era com o povo de Israel, né? Sempre um movimento cíclico, né? Aquele povo, quando eles estavam na miséria, quando eles estavam sendo escravizados e oprimidos, então eles clamavam e pediam a ajuda de Deus. Deus ajudava, libertava o povo da escravidão, aquele povo crescia, prosperava, né? E novamente caía. Por quê? Porque não existia uma sucessão entre os juízes. Então, o juiz estava ali no comando ali do povo de Israel, estava na liderança do povo de Israel, mas quando aquele juiz morria, não existia um sucessor natural. Então, facilmente aquele povo se afastava dos mandamentos, se afastava de Deus e facilmente eles eram empobrecidos e eram conquistados por outros povos. Então é exatamente disso que fala o livro Juízes, onde Deus levantou ali 12 juízes para liderar ali o povo de Israel daquela época, perfeito? Então vamos fazer a nossa leitura do capítulo 6 hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é só você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, seja do seu celular, do seu tablet, do seu computador, do seu notebook, não importa, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, que aí você já vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus, motivação, riqueza e sabedoria para mais e mais pessoas. Então vamos começar a nossa leitura de hoje e, como sempre, vamos aqui pegar a nossa Bíblia Sagrada, nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no livro de Juízes, que é o 7º livro da nossa Bíblia, perfeito? E nós já fizemos a leitura dos capítulos anteriores, né, do 1 até o 5, né? Então, se você quiser se você quiser adquirir mais sabedoria, mais sabedoria e conhecimento para você tocar melhor a sua vida, eu recomendo que você assista aos nossos vídeos, onde você vai encontrar vários sinais de riqueza, de sabedoria, para você tocar melhor a sua vida. Então chegamos no capítulo 6, no capítulo 6 do livro de Juízes, no versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian, dos midianitas, por 7 anos, Só lembrando que no capítulo anterior, você viu que aquele povo havia sido libertado da escravidão, né, do rei Jabim, do cananeu, do povo de Canaã, onde esse rei escravizou ali o povo de Israel por 20 anos. Por 20 anos eles foram escravizados, ou seja, é sempre essa questão. Eles foram escravizados por 20 anos, então a juíza da época, chamada Débora, então foi ela que libertou, juntamente com Baraque, né, que era o comandante do exército de Israel, eles libertaram então o povo de Israel e derrotaram o rei Jabim, onde o povo de Israel havia ficado ali escravizado. Veja que isso sempre acontece com o povo de Israel, desde lá do Egito até hoje em dia, né? Até os anos 40 eles não tinham um local, não tinha uma terra para que eles pudessem construir um país, para que eles pudessem ter uma nação, construir verdadeiramente um país. Então acho que foi nos anos 40 ou nos anos 60 que, aliás, foi nos anos 60 com certeza, que Israel se tornou um país independente, perfeito? Então sempre houve essa questão da escravidão do povo de Israel. Então nos capítulos anteriores, Débora então libertou o povo de Israel da escravidão do rei Jabim, onde aquele rei escravizou o povo de Israel por 20 anos, e depois que ela libertou o povo de Israel prosperou, enriqueceu, cresceu,
né? E eles tiveram paz, né? Tiveram paz por 40 anos, enquanto Débora estava viva. Quando ela morreu, então se repete novamente o ciclo, né? Ou seja, os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. Então eles foram morar nas cavernas, né? Fizeram buracos ali, fizeram covas para se esconderem. E acamparam. E assim quando Israel, aliás, versículo 3. E assim quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, e eles subiam contra eles. Então os midianitas e os amalequitas subiam e conquistavam tudo e tomavam tudo que o povo de Israel tinha. Versículo 4: E se acamparam contra eles e destruíram o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram sustento para Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos. Então os midianitas, ou seja, o povo de Israel ia lá, plantava, né? Plantava, mas quando chegava na hora da colheita, os midianitas iam lá e tomavam tudo, né? E não deixavam nada para eles, nem nenhum tipo de trigo, não deixava trigo, nem ovelha, nem boi, nem jumento, nada. Eles iam lá e tomavam tudo. Pois eles subiam com o seu gado e suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Então os midianitas e os amalequitas entravam ali na terra de Israel para destruir tudo que o povo de Israel havia produzido. E Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então, novamente, depois que eles ficam empobrecidos, né, são subjugados ali pelos midianitas, são derrotados pelos midianitas, e tudo que eles fazem ali, os midianitas vêm e tomam. Então eles novamente vão clamar ao Senhor, vão pedir misericórdia ao Senhor. E Deus, como é misericórdia e gracioso, certamente vai atender ali o povo de Israel. E sucedeu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito e vos retirei da casa da servidão. Então, novamente, um profeta sobe ali, Deus elege um profeta, né? Deus elege um juiz ali para liderar aquele povo, liderar o povo de Israel. Versículo 9: E vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. Então, ali Deus está falando ali para os israelitas, né? Que Deus nos tirou ali da escravidão do Egito, né? Onde o povo de Israel ficou escravo ali por 430 anos. Então eles tiraram ali o povo de Israel da escravidão do Egito, né? E libertou ali, né? De todos os outros que oprimiam o povo de Israel. Libertou ali o povo de Israel de todos os outros reis que oprimiram ali o povo de Israel. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Vós, porém, não obedecestes a minha voz. Então, novamente, né, os israelitas, eles se afastaram de Deus, não obedeceram a voz de Deus, como Deus está falando aqui. E veio ali um anjo. Então Deus mandou um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão, e debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Então ali um anjo do Senhor veio, né, e se assentou debaixo de um carvalho, né, em Orfa, na terra de Joás, né, que era pai de Gideão, que debulhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor veio até Ofra, né, e ali ele se assentou debaixo de um carvalho. E ali estava exatamente o filho de Joás, Gideão, que era o filho de Joás. Então o anjo vai conversar, vai falar, então vai passar a missão ali para Gideão. E o anjo do Senhor se apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Então
Porque o que acontecia? Acontecia que a grande maioria do povo de Israel, quando eles ficavam ali sem um governante, sem um líder, né? Então eles se afastavam de Deus, se afastavam de Deus, deixavam de seguir os costumes de Deus, passavam a seguir os costumes de dos outros povos, né? Então aquele povo era enfraquecido e ficava um povo desunido, mas não eram todos. Sempre existiam aqueles homens que continuavam a seguir os mandamentos e as leis de Deus, continuava firme ali, forte com Deus, né? E é exatamente isso que o anjo está falando aqui. E o anjo do Senhor lhe apareceu, ou seja, apareceu para Gideão. Ele disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Versículo 3: E Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? Então, ali o Gideão ele questiona então o anjo do Senhor e ele pergunta: se Deus está conosco, então por que todas estas coisas nos acontecem, né? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: o Senhor não nos fez subir do Egito? Ou seja, o Senhor nos tirou da escravidão do Egito. Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então, são estas questões ali que Gideão leva para o anjo, né? Que ele faz ali, ele pergunta para o anjo: se Deus está conosco, por que todas estas coisas nos acontecem? E acontece exatamente por isso, porque eles se afastam de Deus, ou seja, quando aquele povo prospera, cresce, né, produz bastante, enriquece, então qual que é o costume natural? É se afastar de Deus, né, achar que pode fazer tudo por conta própria. Né? Então o Gideão está questionando o anjo aqui, né? Então, porque todas essas coisas, se todos aqueles milagres aconteceram, todas aquelas coisas, aqueles milagres nossos pais nos contaram, então porque Deus nos abandonou? Mas não foi Deus que abandonou o homem, é o homem que abandona Deus. Versículo 14: E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste poder, e tu salvarás Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? Então, o anjo diz ali para Gideão: você é um homem de fé, então vai nesse poder, você acredita em Deus. Você está dizendo que acredita em todas as coisas, todos os milagres que Deus fez ali para o povo de Israel. Então vai nesta fé, né, que Deus está contigo e você vai libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Versículo 15: Ele lhe disse, né, e Gideão disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? É uma pergunta que ele faz, né? Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Então Gideão pergunta ali para o anjo: como que vou conseguir salvar o povo de Israel? Pois a minha família é pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Eu sou o menor, né? Eu sou o mais menor que existe na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo e tu ferirás os midianitas como a um homem. Então Deus fala ali para ele: certamente estarei contigo e tu ferirás os midianitas como fere a um homem. Versículo 17: ele lhe disse, Gideão lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, né? Ou seja, se agora tenho achado graças aos teus olhos, mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Então Gideão, né, ele faz um teste ali com o anjo, né? Se tem achado graças aos teus olhos, então me dê um sinal de que tu falas comigo. Versículo 18: não partas daqui, rogo-te até que eu venha a ti e te traga o meu presente e eu coloque diante de ti. E ele disse: aguardarei até que tu retornes. Então Gideão diz ali, né, pro anjo, né, se você verdadeiramente é um anjo de Deus, então não sai daqui que eu vou te trazer um presente, né? Versículo 19: e Gideão entrou e preparou um cabrito e bolo sem fermento de um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto e ele pôs o caldo em uma panela e o trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. Então Gideão foi até a sua casa, preparou um cabrito, né? E fez também bolos ali para o anjo. Perfeito? E ele colocou a carne em um cesto e o caldo da carne ele colocou em uma panela.
e apresentou para o anjo. E o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos sem fermento e coloca sobre esta rocha, né? E o caldo derrama, e derrama o caldo sobre a carne. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos sem fermento, e subiu fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. Então o anjo do Senhor, que estava com a vara na mão, tocou a ponta da vara ali naquela carne, então subiu fogo, né, na carne e nos bolos. Então subiu fogo ali daquela carne que consumiu, né, a carne e os bolos. Então o anjo do Senhor se retirou da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. Então Gideão, quando viu ali, quando ele comprovou que verdadeiramente era um anjo do Senhor, um anjo de Deus, então ele disse: ai de mim, Senhor, pois vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não haverás de morrer. Então o Senhor disse ali para Gideão: a paz de Deus esteja contigo. Não haverás de morrer, não temas, pois você não vai morrer. Versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom. E até este dia ainda está em Orfa dos Abiezeritas. Então Gideão edificou ali um altar para Deus naquele local onde o anjo apareceu, né? E chamou aquele local de Jeová Shalom. Versículo 25. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe debaixo do altar, e põe abaixo o altar de Baal que o teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. Então, naquela mesma noite, Deus apareceu ali para Gideão e disse para ele: pegue um novilho, o segundo novilho do seu pai, um de 7 anos, e põe abaixo o altar que seu pai tem para Baal, e põe abaixo o altar que seu pai tem para Baal, né? E corta também o arvoredo que está junto a ele. Versículo 26. E edifica um altar para o Senhor teu Deus, no cume dessa rocha, no local ordenado. E toma o segundo novilho e oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares. Então, Deus mandou então, no caso Gideão, edificar um altar para o Senhor teu Deus, no cume da rocha, no local ordenado, lá onde que o anjo havia aparecido, né? E era para Gideão colocar abaixo o altar que o pai de Gideão, Joás, tinha ali na sua propriedade, um altar que ele tinha feito ali para eles adorarem Baal. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse. E assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fazê-lo à noite. Então Gideão fez exatamente como Deus havia falado. Então à noite ele reuniu 10 homens, 10 dos seus servos, e colocaram abaixo ali o altar que o pai dele tinha para Baal, para eles adorarem Baal. Colocaram o altar e também o arvoredo que tinha ali na propriedade do pai dele, Joás. E ele teve que fazer aquilo ali à noite, pois se ele fosse fazer de dia, certamente os homens da cidade iriam detê-lo. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. Então, quando os homens da cidade acordaram pela manhã, amanheceu amanhã, eles viram ali que o altar de Baal foi destruído e também o arvoredo havia sido cortado. Versículo 29. E disseram uns aos outros: quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então, quando aqueles homens pesquisaram e investigaram, descobriram que tinha sido Gideão, o filho de Joás, que havia destruído o altar, que havia
havia colocado abaixo o altar de Baal e também havia cortado o arvoredo que estava junto dele. Então os homens da cidade disseram a Joás: traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. Então os homens da cidade foram até a casa de Joás e exigiram então que Joás entregasse seu filho, que Joás trouxesse para fora o seu filho Gideão, para que eles o matassem. E Joás disse a todos os que levantaram contra ele: vós rogareis por Baal, podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã, se ele for um Deus. Que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Então o Joás, que era o pai, ali no caso o pai de que era no caso o pai de Gideão, então ele disse ali para aqueles homens: olha, que morra o homem que roga que pede por Baal, pois nem mesmo Baal pôde se salvar, né? Por que Baal, então, se ele é um Deus todo-poderoso, porque ele deixou, porque ele foi destruído, porque ele se deixou destruir? Então que ele rogue por ele mesmo, pois como vocês viram, ele foi destruído, né? Versículo 32. Por isso, naquele dia, ele chamou de Jerubaal, dizendo: que Baal defenda-se contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Então que Baal se defenda, pois ele deixou colocar abaixo o seu altar. Então todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se reuniram e atravessaram e acamparam no vale de Jezreel. Então todos os midianitas e os amalequitas se reuniram e acamparam no vale de Jezreel. Porém o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele soprou uma trombeta, e Abiezer foi reunido após ele. Então o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e quando ele tocou a trombeta, Abiezer veio também com ele. E ele enviou mensageiros por todo Manassés. Então ele enviou mensageiros por todo Manassés, que também foi reunido após ele. E enviou mensageiros a Assé e a Zebulon e a Naphtali. Eles subiram para encontrá-lo. Então Gideão mandou mensageiros ali para diversas tribos, né, para as diversas tribos, né, de Israel, né, a contar os Manassés, Assé, Zebulon, Naphtali, e todos eles foram se encontrar ali com Gideão. E Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, né? Então Gideão disse a Deus: se tu queres salvar Israel pela minha mão, como disseste, eis que colocarei um velo, ou seja, eu vou colocar um manto de lã no chão. E se o orvalho estiver somente sobre o velo e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. Então Gideão, né, ele pediu mais uma prova de Deus ali, pois ele já havia pedido uma prova ali para o anjo do Senhor, né, para que se verdadeiramente aquele fosse um anjo do Senhor, que ele, né, fizesse queimar a carne ali e também os bolos que, no caso, Gideão havia preparado para o anjo. Agora ele quer mais uma prova, ele quer provar se verdadeiramente Deus quer salvar Israel da escravidão através da mão de Gideão, então que o manto fique molhado, né, durante a noite, né, pelo orvalho da noite, mas que a terra toda fique seca. Então Gideão, e assim foi. Então, eis que colocarei o velo de lã no chão, e se o orvalho estiver somente sobre o velo, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que queres salvar Israel pela minha mão, conforme disseste. Versículo 38. E assim foi, pois levantou-se ele de manhã cedo, e espremeu o velo, e torcendo-o, removeu o orvalho do velo, uma tigela cheia. Então, na manhã, quando ele acordou, ele foi e pegou o velo, a terra estava toda seca e somente o velo estava com orvalho. Ele, quando torceu, quando ele espremeu ali o velo, saiu uma tigela cheia de água, enquanto todo o resto do solo estava seco. Versículo 39. E Gideão disse a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te,
só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. Então, não contente com aquela prova, né, que Deus deu, de quando ele colocou o velo, somente o velo estava molhado, estava com água, enquanto todo o resto da terra estava seca. Então agora ele pede mais uma prova a Deus, e ele diz que agora somente o velo esteja seco e que todo o resto da terra esteja molhado. E assim foi feito. E Gideão disse a Deus: se acenda a tua, não se acenda a tua ira contra mim, e falarei só mais esta vez. Permita-me provar, rogo-te, só mais esta vez com o velo, que agora esteja seco somente sobre o velo, e sobre todo o solo haja orvalho. Versículo 40: E Deus assim o fez naquela noite, pois apenas sobre o velo estava seco e havia orvalho sobre todo o solo. Então, novamente, na manhã seguinte, agora toda a terra estava molhada, estava com orvalho e somente o velo estava seco. Então, o versículo 40 foi o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 6 do livro de Juízes, mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou aí nesta leitura por um minuto, neste vídeo aí por um minuto. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus lhe traga paz, sabedoria, riqueza, prosperidade, vida plena, paz espiritual, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Meu muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!